Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje 22 de janeiro, segunda-feira da terceira semana do tempo comum. Pedimos no Senhor neste dia a graça de termos nosso coração bem aberto a escutar a palavra de Deus. Ontem, domingo, foi dia que a igreja celebrou o Domingo da Palavra. Então a igreja já nos convidou a entrar nessa prática da leitura orante da palavra de Deus e eu convido você também a cada dia ser fiel à palavra do Senhor, a meditá-lo, e por isso que a igreja nos oferece, nos traz esse método de oração que a Alex Divina e a comunidade de Semeiros do Verbo preparou uma agenda, um diário espiritual, onde você a cada dia pode meditar a palavra de Deus, pode deixar que a palavra de Deus ela caia na terra do seu coração, seguir os passos da Alex Divina, ruminar e tomar boas resoluções para a nossa vida e para a nossa semana. E a forma de adquirir o compêndio ela é através da nossa loja online, para você que está nos acompanhando, que não mora perto de nós, mas se você mora perto de uma das nossas casas de missão, das nossas casas de vida, você também pode adquirir indo na nossa casa, participando da missa, de um retiro, ou com os nossos membros de vida e de aliança. Então, é um bom material para bem começarmos o nosso ano. Estamos ainda no início do ano, no mês de janeiro, e já viver esse ano, deixando ser trabalhados, ser conduzidos pela palavra de Deus. E também em comunhão com a nossa igreja, porque a Alex Divina, ela nos convida a cada dia a meditar uma palavra que a igreja nos oferece, seja a primeira leitura, o salmo, o evangelho. Então é uma forma também de você adquirir. Depois você pode divulgar esse link para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra. E não esquece de dar o seu like, de deixar o comentário lá no vídeo daquilo que Deus tem trabalhado profundamente no seu coração. A primeira leitura de hoje, ela é retirada do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigia os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei de Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos, 7 anos e 6 meses sobre Judá, em Hebrom, e 33 anos em Jerusalém, sobre todo Israel e Judá. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam aquela terra. Estes disseram a Davi: não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Com isso, queriam dizer que Davi não conseguiria entrar lá. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi ia crescendo em poder e o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. A leitura de hoje vai mostrar essa unção de Davi que traz, como rei, a marca da unidade querida por Deus. É impressionante porque, mesmo ele não sendo talvez aclamado e alguns duvidando da sua unção, Davi foi esse que reinou por muitos anos e que era destemido. Ele não tinha medo de ir aonde era necessário, de combater onde era necessário, de lutar nas guerras. E a gente vê nessa leitura de hoje, aqui vai falar, o quanto tempo Davi foi rei, vai falar do tempo que ele reinou, 40 anos e 47 anos e 6 meses em Hebrom e 30 e poucos anos, 33 anos em Jerusalém. Então, ele recebeu a unção de rei após Saul ter morrido, era o rei, era o Senhor, mas depois ele vai dar continuidade a esse legado e, sobretudo, o seu coração destemido, que não tinha medo de combater, porque ele sabia que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Havia uma confiança, não era um poder dado de si mesmo, mas era a unção que era dada por Deus e, por isso, ele combatia pelo Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 88. Minha verdade e amor estarão sempre com ele. Outrora, vós falastes em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói, e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor,
e ungi para ser rei. Com meu óleo consagrado, estarás sempre com ele, minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder, por meu nome, crescerão. Eu farei que ele estenda a sua mão por sobre os mares, e a sua mão direita estenderei por sobre os rios. Este salmo é a confirmação da eleição de Davi, né? O versículo 2 vai dizer: encontrei e escolhi a Davi meu servidor e ungi para ser rei. Então vai falar dessa eleição de Davi como servo e como rei. Depois o salmista vai lembrar que estará sempre com ele minha mão onipotente, o meu braço poderoso há de ser a sua força. Ele está falando isso de Davi, mas também podemos tomar para nós que a mão do Senhor é esse braço forte que nos dará a graça de permanecermos, de irmos até o fim e de pedirmos ao Senhor que de fato é Ele que nos escolheu, que nos tira, né, desse povo eleito, do meio desse povo escolhido, para de fato servirmos ao Senhor. Somos convidados como Davi também a servir a Deus e não termos medo de sermos servos do Senhor. E aí o versículo 3 do Salmo de hoje, né? Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Então é tão bonito o Salmo de hoje, dessa confiança e desse amor que o salmista tem. Aí o Salmo, vocês sabem que muitos deles foram compostos pelo rei Davi. Então esse coração de Davi que reconhece de fato essa eleição de Deus na sua vida. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Então o evangelho de hoje vai narrar, de fato, essa leitura que os mestres da lei faziam sobre Jesus, achando que ele estava possuído por Beelzebu. E aí ele vai fazer toda uma exortação, né, com eles. E o mais interessante é que ele vai dizer que o único pecado que é mais grave é o pecado contra o Espírito Santo. É aquele que blasfema. O versículo 28 vai dizer, em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiveram. Ele estava se retratando dele porque eles estavam blasfemando. Mas ele vai dizer, porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. E nós não devemos blasfemar contra o Senhor, não devemos blasfemar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a sabedoria, é o discernimento, é ela que nos conduz. Então, neste dia, peçamos a graça de acolher o Espírito Santo, acolhermos o próprio Deus, de não negarmos e de não blasfemarmos contra o Senhor. Hoje também na nossa igreja, ela celebra 2 santos por nome Vicente. São Vicente Diácono e São Vicente Palote. Vicente Diácono, ele viveu na Espanha no final do 3º século. Foi diácono do bispo Valério sob o imperador Diocleciano. Sofreu as mais atrozes torturas físicas até o martírio. Então, neste dia, através de São Vicente Diácono, rezemos por todos os diáconos da igreja para que o seu ministério produza frutos abundantes e que eles possam ser fiéis e corresponder a esse chamado. E também a igreja celebra São Vicente Palote.
Ele nasceu em 1795 na Itália e lá faleceu em 1850. Como padre, iniciou a União dos Apóstolos Católicos, a qual engloba todas as suas obras, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos. Caracterizou-se por profundo amor à Igreja e intensa atividade apostólica. Então, que o seu espírito de caridade, de São Vicente, de unidade, inspire a caminhada de cada um de nós e, sobretudo, das famílias religiosas, das comunidades. Então, neste dia, peçamos a intercessão destes dois grandes santos, não só para a nossa igreja, mas também para cada um de nós. Tenhamos uma bela segunda-feira, um bom início de semana e que Deus os abençoe.